Dois, e... Oiê! Bem-vindas ao Ela Motiva! Happy birthday to you! Vamos! Eu não vou cantar porque é inglês. Pra você! Gente! Oh, pega. Vamos ter que estar... Cagadinha. Vamos ter que fazer, não. Vamos ter que estar fazendo aqui. 2 anos de podcast. Quantos minutos? 120 mil minutos. Reproduzidos! Quantos episódios? 45! Pois 6 com esse, 46 com esse aqui! Quanto tempo que a gente se atura, né? Ainda bem que a gente sobreviveu. É nóis. Nossa, pô. As convidadas na nossa frente. As convidadas! Porque nós estamos comemorando 2 anos, fazendo algo pela primeira vez, que é 2 convidadas. São 2 convidadas sentadas aqui na nossa frente. Então tá cheio de coisa boa. Aqui, ó. Tudo número 2. Gente, entendeu? vocês estão sentindo É a energia do Deus, 2. assim, no ambiente? É isso. Obrigada por estarem aqui com a gente nesses 2 anos, né, amiga? Brincadeira, me confundi com a pública. Você tá muito marqueteira. Vamos falar sério? Vamos falar sério. Obrigada por estarem aqui com a gente nesses 2 anos, Sim. né? Sem vocês, o podcast Ela Motiva com certeza não existiria, não teria chego até aqui onde estamos hoje. Várias mulheres que sentam aqui confiam na gente, confiam em estar aqui contando a sua história. Então, nosso agradecimento, né? Sim. Eu costumo dizer que o Ela Motiva é tipo assim, um curso de vida pra gente. Verdade. Porque o que a gente amadureceu nesses 2 anos, conhecendo as histórias de cada mulher que senta aqui na nossa frente, é bizarro, assim. E é uma coisa que sempre, quando nós estamos fora do Ela Motiva, fora desse estúdio, conversando entre nós, como os assuntos são conectados com tudo que a gente traz pra cá. Então, assim, extrema gratidão mesmo por vocês estarem aqui, por todas as convidadas que já vieram, inclusive verdade, vocês, nossas convidadas parte da nossa maravilhosas história. de hoje. É verdade. E sem mais enrolações, porque toda vez a gente enrola, tipo, uns 5 minutos para começar o episódio. Somos nós. Tem que rolar, amiga. Tem, porque Entendeu? ainda Tem que temos dar a... blogueiragem. Vocês acharam que vocês iam ficar livres? Não. 2 anos de blogueiragem. E você acredita que tem gente que ainda não se inscreveu? Não é possível. Te juro. Não é possível. Vocês vão deixar minha amiga rouca aqui de pedir pra Pois é. vocês. Se inscreva, mulher, no nosso canal. Ajude a gente a disseminar ainda mais o Ela Motiva pra gente motivar ainda mais mulheres. Sim. E estamos nas redes sociais. Ela Motiva com cortes de segunda a sexta. Então a gente seleciona as melhores partes do episódio na íntegra e a gente joga lá pra vocês. Só pra dar aquele gostinho, sabe? E aí vocês falarem assim, precisa assistir o episódio inteiro e vir aqui pro YouTube ver a gente. Né, amiga? Você falou muito feliz agora. É, mas é, né? Arrasou, é isso, arrasou. né? Cupom Senhora lá na Dux, tá? Temos uma novidade, pode usar. Fiquem à vontade. Perfeito. Agora a gente pode começar. Vamos falar das nossas convidadas? Vamos! Convidadas. Tá? Porque estamos em dose dupla aqui hoje. E a história, eu tô curiosa pra saber a história delas, porque elas se conheceram e criaram algo com propósito, assim como nós. Ai, super arrasou. conectadas. É. Elas são arquitetas. Arquitetas maravilhosas. Mais que arquitetas, amigas. Com vocês, vocês, Paula e Ingrid. Sejam bem-vindas! 84 anos depois, a apresentação. E a gente não podendo rir aqui fazendo de plena. Tipo, muda, né? Sem poder interagir. Hoje eu pensei, não, será que tá sem graça? Gente, eu tô achando que vai ser uma vibe super legal. A gente aqui e muita Bate-papo gente. legal. Eu Vai já tô ser. sabendo que do lado de cá são as pessoas mais. A dupla mais contida. Mais centrada. Aqui eu tô tava vendo que é chamando o a gente de fervo. louca. Eu tava no banheiro, você tava me chamando de Gina. louca. Que Um isso? pouquinho mais agitadas, eu diria. Agitadinha. Eu acho que quem assiste a gente acha o contrário. Não. Aqui vocês vão sentir uma calma, uma vibe mais calma, mais Exato. contida. E aqui vocês vão sentir o O que fervo. você acha sobre o equilíbrio da vida, Paula? É, né? Coléricas Mas que é chamam. isso, entendeu? Gente, é tudo colérica aqui? Você também não colérica? é? Fleumática, Fleumática. gente, eu sou a A paz. gente paz, precisava de uma entendeu? fleumática entre Entendeu? nós. Entendeu? Ingrid, você é a nossa evolução. Você é colérica também?
Olha, não sabia, você não sabia. Dela não tem nem como, né? Não. Eu sou uma colérica um pouco mais já trabalhada, contida, depois de ser muito colérica. Você tá meio que agredir, tipo, falando alguma coisa ruim da pessoa, falando, você é colérica, aí você fica... Eu gosto. Não, é porque você sabe o que significa. É, eu Agora, gosto. imagina se você chega pra uma mulher do nada e Não, fala assim, verdade, você é verdade. colérica? Ela vai ficar... Vai você. Ô, amiga, vamos dar uma segurada, que a gente tem que entrar no nível da fleumática. Tá. É, Senão a daqui a fleumática, pouco ela demora, já... Ela demora em engatar. Tá. Daqui a pouco é isso. Eu não aguento mais os meninos. Ah, comecem contando pra gente como que foi o É. início dessa amizade de vocês. Vamos lá, tudo começou na faculdade. A gente se conheceu na faculdade. Eu era de Cajamar, ela de Atibaia, e a gente fez faculdade de Itatiba. Então, assim. O meio do caminho, né? Universo. E agora a gente tem escritório em Jundiaí. Então, assim, cada uma de um Ela me obrigou. canto. Mas moram em Jundiaí hoje em Agora a dia. gente mora em Jundiaí. As duas. As Hoje sim. duas. A gente Fazem- é aqui de Jundiaí. Eu mudei na pandemia, 2020, 5 anos. Então, Daí gente a gente falou assim, vamos organizar as coisas. E ela falou assim, ou vem. E eu vim. Foi o primeiro ano de faculdade que vocês conheceram? A Primeiro gente se semestre. conheceu na primeira semana, assim. Na primeira semana a gente Fez já todos se os juntou. grupos de trabalho juntas, Exato. todos, do início ao fim. Aí, na faculdade mesmo, a gente já brincava, assim, né? A gente vai abrir um escritório, vai abrir um escritório. E, coincidentemente, os nossos projetos de criação, eles formavam pecinhas. E aí a gente brincava, vai chamar Tetris, aí vai chamar Tetris pelo encaixe. Mesmo sem querer, quando a gente olhava Mesmo a sem planta querer. baixa, sempre se encaixava. Mesmo que não parecesse a pecinha, né, convencional ali do Tetris, se encaixava. Tinha uns encaixes. E aí, a gente sobreviveu aos 5 anos de faculdade, entre trancos e barrancos, porque, né, trabalhos em grupos e tudo mais, quem faz faculdade de arquitetura sabe. Se você sobrevive, se a amizade continua, a gente tem até hoje. Dizem que a empresa é mais fácil, mas eu acho que a faculdade Não, era mais difícil. fácil. E aí a gente se jogou. E aí a gente já vai pra quase 8 anos juntas. 8 anos juntas. É. E quantos anos de estúdio Tetris? Quase 8. De É amizade. que no começo de amizade 13. 13, porque é ao mesmo tempo que eu tenho de casado. De 13. namorando, enfim. Eu fiquei ainda um tempo em Atibaia, então eu trabalhava em um escritório, mas eu sempre falei que eu teria o meu. E aí, quando ela falou assim, vem, aí só vim. Que a gente começou o escritório em si, cada uma no seu canto, ainda trabalhando, né, pra outras empresas. E aí começou a alavancar. E aí eu saí do meu trabalho, que eu falei assim, a gente precisa investir aqui. Saiu primeiro. Só que aí começou a crescer, eu falei, vem. Que tudo! Vem, porque não tem mais volta. Era pra E ser, foi. cara. E eu sempre quis. Desde que eu entrei na faculdade. Eu sempre falei assim, eu entrei na faculdade pra sair em 5 anos, então, haja o que houver, eu farei de tudo pra sair em 5 anos e eu terei meu escritório. Eu nunca tive dúvida sobre isso, até entrar na faculdade, então... Mas eu acho que o propósito das duas sempre foi o mesmo, né? Então, E qual é se esse encontrou. propósito que une vocês? É fazer a diferença na vida de cada um. E nada mais íntimo do que isso, do que a casa. E eu acho que a gente tem, não digo histórias de vida parecida, mas uma estrutura familiar muito parecida e objetivos de família, do dia a dia muito parecidos, assim. A gente, de fato, vai pro mesmo caminho. Então, acho que foi isso que fez com que a gente ficasse juntas até hoje. Ai, que Exato. lindo. A gente nem falou o nome do nome. Agora tema que vem na minha cabeça. Do episódio. O tema é Nossas Casas, um reflexo de quem nós somos. Exato. É sobre isso que A falaremos casa hoje. Que é reflexo de quem exatamente nós somos. O que a gente defende. o propósito de vocês. Olha só. E eu não sei se Legal vocês demais. acompanham, né, tipo, o que acontece no mundo da arquitetura, do design. Esse tema, hoje em dia, ele tá vindo pro mercado como um estilo. Então vai ser muito legal a gente falar sobre isso. Um Exato. estilo. Tipo assim, igual o estilo boho. É um estilo. Tem um nome esse estilo? Cara de casa. Cara de casa. casa. O que eu acho meio perigoso, mas... Que é um campo um assim muito limbo, né? aberto, né? Mas é o que pedem muito pra gente. Eu quero uma casa com cara de casa. Mas aí você tem muitas vertentes aí. O que é esse estilo cara de casa? O que é isso? Então, É relativo. E aí é onde pega. Porque, já tava assim, pensando nisso. tem conhecem Casa Cor, que é uma maior mostra, enfim. Ela vai ditando o que tem de mais no momento, né? O que tá em alta no momento. Então, cada ano que tem é muito diferente. Se a gente fosse ano passado, a sua casa teria uma cara clean, mais neutra, mais atemporal. Aí, se você vai esse ano, é uma casa que tem muito mais características coloridas, o maximalismo tá em alta, texturas e cores. Mas, eu acho esse termo um pouco perigoso, porque a sua casa tem a sua cara, mas não necessariamente tem a cara dela. Então, eu acho que trazer isso como um estilo e falar assim, o estilo que tá em alta são coisas com cara de casa, mas eu posso chegar lá e falar que não tem nada a ver comigo.
Entendeu? Faz sentido, gente. Um pouquinho complexo, Não, faz todo né? sentido. É complexo. E aí que a gente falou que tem a ver até com a questão do que é no trabalho, de investimento e tal. Gente, o que você sustenta, também você sustenta da sua casa, ou não? É a mesma coisa, é um estilo que você vai usar em roupa e tal. Se você não consegue ali sustentar o estilo elegante, você quer usar ele de forma estratégica, você precisa se moldar. Mas talvez você não consiga sustentar ele ali por muito tempo. Uma hora você vai... A mesma coisa é a casa. Se você tem ali um estilo mais casual, mais pé no chão, quer andar descalça, não adianta você ter uma casa toda elegante, fina, que você não consegue tocar. Cristal duraria 2 minutos na minha casa. Exato, um cristal, assim, que não pode tocar. Exato, que você não consegue se jogar, né? E eu acho muito estranho quando as pessoas falam, tipo, ai, não, minha casa eu só vou pra descansar. Cara, mas é o principal lugar que você tem que sentir que tudo ali pertence a você. Perfeito. E a gente não tá falando de valores, não é uma casa cara, uma casa barata. É o que te representa. Foi igual o presente que a gente foi dar pra vocês. A gente tentou minimamente pensar o que representa Ai, vocês. gente, é verdade. Elas deram 2 velas lindas, aromáticas pra Cheirosas. gente. Ai, muito obrigada. E é pensando, de fato, no estilo de cada um. E é isso que a gente busca em projeto. Então, às vezes, os clientes trazem referências e a gente precisa destrinchar aquilo, mas procurar a fundo o que de fato aquela pessoa gosta, o que aquela pessoa vivencia, pra trazer pra casa dela, pra que ela não entre na casa dela e fale assim, nossa, é uma casa de revista? Qualquer pessoa poderia morar ali, né? Mas isso coloca vocês num lugar, assim, eu acho, tá? Olhando de fora, muito de sensibilidade, porque, afinal, todas as profissões, eles teriam que ter esse olhar de sensibilidade, que é, quem é o meu cliente? Tipo, às vezes nem a pessoa sabe quem ela é, aí vai de nós profissionais falar assim, viu? O que você gosta? E quando a pessoa chega e pergunta, mas o que tá em alta? Tá em moda. Não, e acho que mais importante do que perguntar... E eu quase não consigo disfarçar, entendeu? Do que perguntar... Então, tentando responder educadamente. A casa da Virgínia está em alta. Bora! Da Maíra Card tá mais. Eu acho que o mais importante do que perguntar o que você gosta é o que você não gosta. Porque às vezes as pessoas não têm certeza do que gosta. Fica ali muito em aberto. Mas o que ela não gosta, ela tem plena certeza. Que ela coisa, sabe. né? E aí é dali que você consegue tirar, enfim, e fluir com o projeto. Tem uma... Sempre que eu vou na casa das clientes, eu fico prestando atenção, né? Não tem jeito. E, cara, é nítido. Eu tenho uma cliente que ela é muito colorida. Ela é do estilo criativo, né? E aí eu fui entrar no apartamento dela, gente. Não, sério, eu queria pedir foto pra poder mostrar. Os azulejos são todos preto e branco. Ela mora num apartamento, tem uma rede amarela. O sofá dela é com uma manta, assim. E aí não tem móvel, são aqueles pallets com... Meu, é a cara dela, não dá pra imaginar. Eu falo assim, cara, na minha casa eu nunca teria isso, mas é a cara dela, E tudo forma um conjunto, tipo, você olha né? assim, ela dentro, você fala assim, cara... Não dá pra você morar em um lugar que qualquer pessoa moraria. Não. A gente fala até pra investimento. A gente fez um projeto pra investimento esses tempos, mês passado. E aí ele falou assim, eu quero... Falei, tá, mas se você personalizar um pouquinho, trazer alguma coisa diferente, a pessoa que bateu o olho e falar, é meu, ela não vai comparar o seu com ninguém. Ela Então, vai se identificar com aquilo e vai falar assim, é isso, né? E mesmo que seja para investimento, a casa ela precisa ter uma alma, mesmo que seja para venda, para aluguel, para que você direcione o público também. Sim. Nossa, agora você me veio uma coisa na cabeça. Quando a gente tá, por exemplo, escolhendo Airbnb pra passar férias ou pra ir pra algum lugar, você clica no hotel, pelo menos eu sou assim, no quarto, que você ou escolhe aquele que mais se identifica com o seu estilo que você tem em casa, aquele que é mais aconchegante, ou que tem as cores que remetam à sua casa. Não sei, faz muito sentido isso, né? Fica tudo interligado, desde o seu estilo de roupa, o seu jeito de ser natural. É uma coisa só, né? E a sua casa é onde você é 100% você. Então, é ali onde você vai se identificar por completo. É onde você precisa entregar o seu estilo como pessoa. E eu acho que, pra mim, eu fico na parte da criação, né? Eu desenvolvo a parte artística, né? A cara do projeto. E aí, quando a gente foi fazer coloração pessoal, entender o nosso estilo, pra mim foi muito claro. Ficou mais claro isso ainda, por exemplo, a minha casa. Porque quem me vê, todo mundo acha, ela é fofinha, delicada. Todo mundo acha que eu sou um anjo de pessoa. Eu acho. E quem me conhece sabe que, vou tipo, até beber uma aguinha. Vamos todos beber uma água em comemoração ao anjo Paulo. Falando em presentes, a caneca linda que a gente ganhou. A filmática bebeu mas é verdade. Porque
Porque, tipo assim, não é nem de ser brava nem nada, mas eu sou muito desastrada. Então, assim, se tiver um negocinho de cristal na minha casa, não vai durar 2 dias. Então, por mais que, arquiteto tem que ser assim, tem que ser assado por causa da profissão, eu não sou assim. Entendeu? Então, não vai adiantar. E se na minha casa ainda a pessoa quiser ver isso, piorou. Não sustenta. Desde o estilo de roupa até a parte da casa, você não sustenta o que não faz parte de Eu você. falo por mim, a gente tá numa casa improvisada, né? Eu entro lá e eu falo todo dia, Lucas, não é minha casa. Eu não sinto essa, assim, eu tô sentindo tanta Vamos mudar falta isso já. Eu tô assim, Lucas, eu não sinto que aqui é minha casa. Não é, tipo, você não chega e fala assim, nossa, Sente tô em pertencimento. casa. Não, é muito louco, né? Uhum. O quanto que a casa faz diferença. E o nesse que é sentido, mais né? louco ainda é que as pessoas não se dão conta disso. É. Elas só percebem que não gostam do lugar que elas moram. Mas às vezes elas não percebem que ou é a maravilhosa luz branca, né? Que não precisa nem comentar muito. Mas enfim, é simplesmente porque não tem ela onde ela mora. Não tem as características ali de pertencimento ao espaço. Porque a sua casa tem que ser o lugar que você quer voltar. E quando você volta, você tem que sentir aconchego, abraço. Acolhida, né? Acolhida, é o seu lugar de refúgio. É pra onde você volta todos os dias. Então ali tem que ter a sua essência. Mesmo que seja uma casa alugada, uma casa temporária, os itens que estão ali precisa trazer essa conexão. Porque é onde você reseta pro dia seguinte você sair, trabalhar. Enfim, ali é o seu lugar de refúgio. E agora falando sobre dicas práticas. Muito bem. Quais dicas vocês dão, tipo, pra aquela pessoa que tá nos assistindo, aquela mulher que está nos assistindo, e fale como a Nu, por exemplo. Tipo, eu chego na minha casa, eu não sinto que seja a minha casa. Dicas práticas pra talvez solucionar essa questão. Vamos lá, eu acho que tem alguns pontos. A gente tem que primeiro entender o que você gosta, o que você não gosta. Mas, por exemplo, eu gosto muito de cor. Então, a minha casa, ela vai ter uma parede colorida, que é algo que eu consigo mudar fácil se eu enjoar. Ou ela vai ter um tapete com uma estampa que eu goste, uma almofada com uma estampa que eu goste, um quadro, um abajur, uma mesa que você compra. Então, ela tem um estilo orgânico, com uma cadeira de palhinha. Então, e a gente só tá falando de coisas soltas. O máximo que a gente vai fazer aqui é uma pintura. Então, são coisas que, eu cansei da casa, vamos mudar. Cara, não fica nada. Então, assim, é o que eu falei pra você. Não precisa ser um item caríssimo e não precisa ser difícil. Claro que, assim, quanto mais tempo e mais personalizado o lugar, se ele é pra ser seu, vale, obviamente, muito a pena. Mas se é um lugar que ainda não é seu, você fala, eu só quero me sentir bem aqui, uma cortina com tecido bacana, sabe? Até cortina interfere. Eu encrespei que eu queria uma cortina específica pro escritório, né? O novo escritório. E essa daqui, não dá. Falei, vai dar. A gente fez dar. Vai dar. Fez dar. Fez dar. E, cara, ela é a nossa cara, eu amo a cortina. Ficou tudo. Dá até vontade, mais Exato. vontade de estar lá. E é uma Exato. cortina. Às vezes fala assim, é só uma cortina? Não. Faz parte do todo. Eu troquei a mesa e coloquei uma mesa de madeira e um móvel. Pronto! E coloquei o elefantinho que você deu e os trecos. Meu, é outra. Tipo, Não é parece que muda. satisfatório? É isso mesmo. São coisas, às vezes, pequenininhas que já traz isso, né? Às vezes a Às sala você troca só as almofadas, É. traz cores que você gosta, você olha e você fala, é ali que eu quero estar. Sim. Com detalhes apenas. E aí, como vocês fazem? Acontece isso, agora eu vou entrar no... Quando o casal, eles acontece de ter gosto, tipo, muito diferente. E aí, você tem que entrar num consenso, né? É ótimo. Entra numa terapia. Entra numa terapia ali, assim, a gente faz como- um trabalho. O que funciona? Quando a gente vai É uma iniciar... arquitetura terapêutica, quase. Quando a gente vai iniciar o projeto, eu mando um questionário, né? Um briefing, que a gente chama Nossa falando Senhora. chique. E lá vai ter umas 50 perguntas, que vão desde o que você gosta, o que você não gosta. E assim, se eles estão juntos, alguma coisa vai conectar eles. Seja... Não vai ter um casal que Faz ama sentido. a natureza 100% e o outro não. Então vão ter coisas que conectam eles. E a gente vai trazendo isso aos poucos, de forma mais leve. Então aqui, é um ambiente que você vai usar, é o seu escritório. Então vai ter sua cara. E ponto. E aí a gente A gente vai conecta esses mesclando pontos Se é no- uma área no em comum, tem que ter um pouquinho dos dois ali. Faz o equilíbrio. Faz o equilíbrio entre os dois. Até hoje deu certo. Não teve Deu. nenhum casal assim que a gente não conseguiu chegar no consenso. Eu acho que dá pra fazer isso muito em itens de decoração, né? Sim. Com coisas E especiais de e cada mescla um. de estilo também. Às vezes, É. a gente fez recentemente, faz uns 2 anos, um apartamento que ele era o clássico com o moderno. Assim, perfeito. Você olha, você vê as características dos dois estilos. Que Você vê legal. o marido, você vê É. a esposa. Legal. Você tem os dois ali, sabe, em evidência. Então, dá pra fazer. Dá pra juntar os dois, porque... Juntar as duas coisas, Exato. né? É. E a gente tá Tudo. falando de casa, mas vocês fazem também, tipo, espaços onde a pessoa vai, uma clínica, sei lá, Adoro. algo nesse sentido, né? Corporativo. A gente Super adora. comercial. Mas Obrigada. Eu na tava verdade, assim, a
a gente gosta do corporativo. Obrigada, eu precisava, eu tava tentando. Palavra pro Tava- A gente gosta do corporativo quando a pessoa realmente quer fazer uma coisa diferente. Porque também é ao contrário. Tem que remeter ao que você pensa, ao que, como dono, mas um pouco além disso, tem que remeter a quem você quer atender. Mas É uma estratégia isso totalmente aí, diferente. Cara, vai depender muito do público que vocês vão atender. Porque ainda a gente tá falando do mesmo público, Sim. né? Sobre Sim. profissionais da saúde, médicos e tal. E aí, às vezes, a gente cai naquele problema de nem eles saberem qual público vai atender. É. Ou do tipo, eu tenho um escritório em tal região, mas aí na região não é do público que ele gostaria de atender. Aí ele constrói uma clínica mirabolante, chiquérrima. E aí ele não investiu conecta, uma né? bala na clínica. E aí o público não vem. E aí se frustra. A parte do projeto comercial, corporativo, existe um trabalho muito maior do que o projeto residencial. Porque você vai trabalhar várias vertentes ali. Então, você tá trabalhando com pessoas, né? Você tá trabalhando com a cabeça ali, que é dona, responsável por aquele espaço. Você tá trabalhando com o público que ela quer atingir. Às vezes, a empresa ali, o comércio, tem um público que não é ainda o que ela quer, mas ela quer atingir o outro público. Então, tem uma transição aí de marca da empresa. Às vezes uma reforma pra isso, né? Exato, e aí você precisa trabalhar não só com isso, mas com a marca da empresa. Então, trazer a marca para o projeto, o cliente, o público-alvo, o responsável tem que se encontrar ali também, porque vai estar todo dia naquele espaço. Então, é um estudo mais diferenciado. E fazer ele entender que isso atrai o público dele. O lugar que você dá pro seu cliente vai se vender. Então, é um lugar agradável, é um café, o que tem nesse café? A mesa é confortável, o lugar, a música. Dá pra trabalhar, tem Exato. tomada. Todos esses Inclusive, detalhes. tem um que tá pra ser Tá pra inaugurado. inaugurado, a gente passa pra Quem? vocês. Qual? É um café. Ai, não um pode café. falar? É um café. Você não, Não tem Logo a gente data passa. Você não tá ainda. entendendo o Mas suspense. Tem no ar. um suspense. Sim, mas é exato. gente, entendeu. suspeita, tá lindo. Gente, vai ser o café mais bonito dessa cidade. viu? Sério? Olha, Mas tá pra 24 inaugurar horas. já ou não? Tá. Eu acho em que mais final. uns 20 dias. Que tem Bem. o... Quem A parte sabe de quando vai ao refrigerante. ar esse episódio já não inaugurou, né? É, e aí vocês já exato, podem avisa fazer vocês. um... Mas eu acho que é isso. O lugar tem que vender... Porque assim, muitas vezes você não é a cara do seu negócio. Então o lugar tem que vender por si só. Caraca, eu fico imaginando tendo que juntar todas essas pecinhas. Porque são muitos elementos de uma É a casa. única hora ou que de um você me vê espaço. quieta. Concentrada aqui, sabe? Até uma fumacinha. Se ela É. ficou Porque são calada, muitos quietinha, elementos, ela né? tá criando ali, ó. São muitos elementos. E assim, o residencial, ele tem muitos elementos. Você tá trabalhando ali com, às vezes, a casa que a pessoa vai viver o resto da O vida. sonho da O pessoa. sonho. né? Ela tá entregando tudo ali. O comércio também tem, mas é de uma outra forma ali. Que E mais investimento, né? a expectativa é até maior, porque às vezes ela espera, né, de fato, que o espaço dê um retorno e dá, Conversão. né, total. O É. espaço, ele é responsável por grande parte da conversão e você consegue se identificar com o espaço. Então, se você tem um estilo ali, você vai procurar um café que se agrega com isso, é da natureza. Você vai procurar um café que tenha mais verde. Total. Que tenha mais a sua vibe. Então, direciona total. E agora uma curiosidade. Vocês têm, tipo, um estilo de vocês duas juntas? Porque acontece isso. Por exemplo, os clientes que chegam até mim normalmente, os clientes, é porque se identificam um pouco com o meu estilo. Vocês têm isso ou dentro da arquitetura acontece um pouco diferente? Porque, enfim, vocês não trabalham... Vocês não tem um espaço, sei lá, uma coisa, espaço físico, que a pessoa vai olhar e falar assim, nossa, vocês são pessoas que precisam entender o estilo de quem tá buscando vocês e traduzir isso no espaço. Mas você tem alguma coisa que marca vocês duas juntas? Tem. É muito louco. Quando você pega fornecedor, alguma coisa assim, eles já falam, só de ver a imagem você quer projeto de vocês. Ou de qualquer outro arquiteto. Aham. Olha que legal. Isso é uma coisa que acontece com o passar do tempo, assim mesmo. Você vai, mesmo sem querer, criando algumas características Que marcam. que marcam aquele arquiteto, que as pessoas acabam procurando por conta disso. Uhum. Mas eu acho que a gente, no escritório, tem muito de traduzir o que o cliente quer. Então, por exemplo, eu tenho zero estilo clássico, tanto de casa como pessoal. Então, quando vem um projeto mais clássico, pra mim é um puta desafio. Eu vou ficar muito mais tempo debruçada naquele projeto, porque pra mim é mais difícil. Mas eu vou adorar fazer. Então, eu não tenho uma coisa tipo, se não for, eu não vou querer fazer, porque... É só um estilo Não. que vai... Quanto mais o que diferente liga- for da minha zona de conforto, eu gosto. O que liga a gente não é nem necessariamente um estilo, porque a gente vai Vai andando se nesse adaptando. sentido, é um Mas propósito ali. Mas tem uma linha de projeto Aham. que todo arquiteto, querendo ou não, acaba criando, né? Você olha ali,
ele tem a sua assinatura, então você sabe identificar quem é ele com o passar do tempo. E isso acaba atraindo o público conforme o que você entrega E ali. haja criatividade, né, meninas? Aí eu deixo com elas. Essa parte mais técnica. Mas aí, pelo que eu entendi, mas tem que ter criatividade na área técnica também, né? Tem pra resolver o que eu crio. Tem. Como é que acontece isso? Primeiro passa pela criação e depois pela parte de pela executivo, parte que é comigo. Na verdade, né, né? sempre foi assim. Eu Essa fico com a parte comercial, então atendimento inicial e criação de todo o projeto. Ela ficou sempre com o acompanhamento das obras e o projeto executivo. O que mudou é que hoje a gente tem uma equipe por trás. Então eu tenho 2 meninas que ficam comigo, ela tem mais 2 que ficam com ela. Legal! E aí a gente vai fazendo juntas. Show! Só aqui, ó, mandando. Só. É. E eu de olho nela pra ela não usar demais. Brincadeira, deixa. Uma fleumática firme em obra. Não, mas às vezes quando eu fico em dúvida, eu falo, ó, isso daqui vai ser possível? Porque senão me mata A depois. cabeça vai longe. Já me fala agora se isso vai ser possível, por Vai favor. ser muito difícil, Entendeu? vai me xingar? Gente, mas isso é muito essencial, porque às vezes o arquiteto, ele trabalha sozinho, e aí ele é Jamais, 100% criativo. Ele é 0 executivo. É. E aí ele vai no devaneio, e aí na hora de executar, cai naquela, né? E aí ilude o cliente, aí não consegue Exato. executar. Ou tem que ter Isso uma é equipe perfeito. muito boa por Boa por trás. E trás, às vezes você Porque depende é de... conta de dificuldade. E é fato, você dificuldade consegue no criar mercado. coisas malucas, gente. Tudo, é Tudo. tipo o universo sem... E aí eu limites. acho que o equilíbrio entre cada uma tá fazendo o que realmente gosta. Porque assim, você me colocar na criação, não é que eu não vá criar, mas o que ela vai demorar Vai uma sair semana melhor. pra fazer, eu vou demorar aí uns 3 meses. E Com eu muito mesma coisa. desgaste. E E vice-versa. vice-versa. Eu me tornei, com o passar do tempo, um olhar muito mais técnico, muito mais afinado por conta dela. Ela é 3 milímetros. Se tiver torta, ela vai apontar e tá torta. Perfeito. Eu nem pergunto, tá torto. Perfeito. E é com o tempo, né? Você União vai- sinistra, hein, galera? Eu ia perguntar, como que é isso? Dá umas tretinhas? Ou Olha, não? Por incrível que Amiga. pareça, não. Vocês são Porque- amigas pessoais também, de Somos, vida, de tipo, de de sair vida. junto? De família, Sim. junto. Sim. Sim. É porque vocês se equilibram no fim, né? E a gente é muito claro uma com a outra. É. E assim, a gente se conhece tanto que se eu tô fazendo algo que eu sei que tá desconfortável pra ela, eu já sei. Ela não precisa nem falar. Ou ela também, se eu tô fazendo algo, Esse a gente conhecimento já se é. conhece. E eu acho que a então- gente, nesse tempo todo juntas, eu nunca precisei me preocupar com a parte dela. Ah, é final de semana, puta, entrega na segunda. Cara, se ela tiver que virar à noite, eu sei que ela tá virando à noite. E a mesma coisa comigo. E se precisar de ajuda, vambora. Uhum. Vira à noite, graças a Deus nunca mais precisou, mas se precisar, tamo junto. E eu acho que é isso. Enquanto as duas estão pensando do mesmo jeito, indo pro mesmo caminho, dá certo. Se isso vai pra um lado e pro outro, aí é quando dá problema. E se tem opiniões divergentes, coisas assim do tá tipo, a normal. gente senta e fala, vai pra que lado? Vai pra esse, então tá bom, vamos. Ai, não deu pra esse, então vamos tentar pra esse outro, vamos. Porque a gente E a escuta, gente eu vai. escuto muito assim, nossa, a sociedade é um negócio. Mas eu acho que é isso, né? Você tem que É. estar alinhado, você tem que estipular. Você vai ficar pra cá, você vem pra cá. É. É muito o que a gente faz isso aqui, que eu ia né? falar. É. A gente nunca teve nada. Tipo, Tem que 2 ter anos acordos. É igual É. um casamento. Eu falo, é a É. mesma coisa que vocês têm que ter acordos. Então, se essa é a sua parte, você faz muito bem, então por que eu vou me preocupar? Eu confio no seu trabalho, você confia no meu, vamos juntos. É E isso. dá certo, tá dando certo até hoje, vai dar certo muito Vai, tempo. com certeza. Não, e é muito legal também ver como vocês estão investindo no negócio, assim, acompanho pelo Instagram, vocês patrocinaram um evento da Bike lá, que é uma coisa que une vocês também, Exato. né? Eu não me unia, né? Eu era Eu bem trouxe, sedentária, eu trouxe assim. ela, tá? Essa parte eu trouxe. Depois de passar algumas vergonhas, assim. Eu trouxe Poxa, ela. assim, Mas esse ano Tá. estamos... Mas é bem, bem, bem legal, assim, o que vocês estão investindo, o crescimento. muito E a gente investe de fato naquilo que a gente defende, naquilo que a gente gosta. A gente não vai investir em algo que você olha e fala, nossa, não tem nada a ver com elas. Não, o exemplo é o evento da bike. Todo mundo sabe que a gente ama pedalar. Ela trouxe ela agora. Não, mas eu gosto mesmo. Ela Hoje em gosta dia, também. Não é mais um Aham. sacrifício. Então, não é exemplo, não vai ser uma surpresa. Mas sabe que a gente gosta de pedalar, a gente vai estar E ali. vocês estavam lá e Sim. curtindo o evento. Bem Sim. legal. Arrasou. teve alguma casa, assim, algum projeto que vocês fizeram que foi muito marcante, em qualquer sentido? Ou de desafio, ou de Nossa, história? vários. É que eu acho que assim, nesses 8 anos, a gente tá falando, ai, tudo lindo, maravilhoso, mas não é Teve sempre um assim, processo, né? sim. A gente já passou por muita coisa, por muitas fases.
E eu acho que a gente já teve erros grandes que Que aí tiraram o marcam. nosso sono, que a gente teve que parar tudo e organizar a casa, porque senão não ia pra frente. E já teve projetos que a gente falou assim, eu acho que o primeiro projeto que a gente finalizou e ficou igualzinho, assim, a gente falou assim, puta, foi um dos primeiros que deu mais trabalho. Ela dormia na obra. Porque o Sim. pessoal, enfim, eles contrataram uma marcenaria. Eles contrataram a gente numa feira. Desculpa, eu tô rouca. Eles contrataram a gente numa feira. E nessa mesma feira, eles contrataram a equipe de marcenaria. Então, a gente não Tinha conhecia. uma relação, Não tinha. relação nenhuma. Quando foi pra obra... pau. Sem brincadeira. Ela das 8 da manhã às 5 da tarde, todos os dias. Essa foi uma das obras que marcou, assim, porque faz o quê? Uns Pra garantir a 6, 7 execução, anos. né? Faz bastante. Foi no começo, no nosso começo. E ela é... E precisava ali, então assim, foi uma... Metódica, vamos usar metódica. Então foi, acho que a primeira obra que marcou muito a gente, assim, né? A gente viu 100% ali do projeto entregue, era um apartamento completo. Até então a gente ia pegando um ambiente aqui, outro ali, ou o cliente tocava a obra sozinho. E aí essa realmente marcou muito, assim, a gente. A gente aprendeu muito, cresceu muito. É um casal que a gente tem contato até A hoje. gente somos ama queridos. eles, Ótimo, gente. Deu tudo certo. Deu certo. Entendeu? Mas eu acho que a arquitetura tem muito disso, é muito de parceria. Tanto nossa quanto dos prestadores de serviços. Tanto que, assim, os prestadores que a gente hoje tem, que, olha, se der problema, esse aqui tá comigo, tá comigo. Se quiser fazer com o teu, não tem problema, mas Aí, não garanto nada. A gente não me vai responsabilizo. exercer a nossa função da mesma forma, vai estar em obra, mas eu falo assim, os nossos fornecedores, que a gente, em 8 anos aí, criou uma relação, a gente sabe, tá dando BO, não precisa nem chegar em você, cliente, a gente vai direto com eles e fala assim, olha, não tem escolha, a gente precisa resolver. Sim. E aí a gente tem esse respaldo. É porque no final recai tudo sobre o projeto arquitetônico, né? Tudo sobre as arquitetas. Ah, a marcenaria não deu certo. Arquiteto. Exatamente. Ah, deu uns BO lá com a prefeitura. Arquiteto. O que comprou o terreno. Se tá tudo feliz, cagado. a culpa é do arquiteto. Se tá triste, a culpa é do arquiteto. É tudo culpa nossa. Costas largas, assim, sabe? Mas é exatamente isso, né? Porque a pessoa tem que ter alguém ali pra... E eu Pra acho que quando centralizar. vocês vendem, né, toda a assessoria que vocês fornecem, vocês assumem essa responsabilidade, né? Do tipo, vamos fazer dar certo e tal. E E você eu- aprende muito a lidar com as pessoas, né? Sim, Desculpa, e o que a gente a gente participou de um evento hoje, foi falado nesse evento, que a arquitetura em si, ela é um encantamento, ela trabalha com sonho, mas ela não é só isso, existe muito trabalho técnico por trás. Né? Então, assim, é fácil falar assim, vem dos sonhos. De fato, a gente tá trabalhando, às vezes, com o dinheiro da vida da pessoa, a casa da vida da pessoa. São projetos que, às vezes, marcam momentos da vida, então vai casar, acabou de ter um filho, são marcos, mas não é só isso. Tem uma parte técnica muito grande. E essa parte técnica por trás, ela não é esse luxo, esse encantamento. E não é o que é mais visto, né? Exato, não é o que a turma não vê, né? Fala assim, vendo sonhos, a gente vende sonhos, a gente trabalha com sonhos, mas a parte técnica atrás é a parte mais bruta, Aqueles entendeu? pessoas de É igual, por exemplo, quando as pessoas veem o episódio postado lá. Pô, teve Bicho. o tanto de coisa que teve por trás pra aquele episódio ficar postado no YouTube, canceta. É isso mesmo. E eu acho que é aí que vai da gente agregando valor, né? Exatamente. Tipo assim, não é só isso. Tem tudo. Pra por chegar lá trás. tem um caminho longo. Que não é tão belo, assim, às É. vezes, porque todo mundo sabe, obra é obra, gente. Obra é obra, obra não é coisa bonita, não é coisa bela. Que dá Ela- muita coisa dá Dá errado, errado, né? assim, as chances são grandes, mas o processo não é bonito, mas o final... E de você ter parceiros que estão ali, ó, deu problema? Vamos resolver? Vamos resolver. E a nossa função é essa, intermediar aí pra que tudo dê certo. Ai, Pra que caminhe tudo na paz. É. É Por isso que a ela fica na obra. filmática está na obra, entendeu? Eu aprendi muito a lidar, porque eu sou muito mais brava. Ela demora mais pra ficar brava. Quando ela fica brava, ela fica muito mais brava que eu. Ela- Que aí é aquele bravo que é assim, ó, pra encerrar a conversa. Exatamente. não Ponto existe final. mais, É, não tipo existe assim, mais não conversa. existe mais É. conversa. É aqui, ó. É, Ou é ela- pra resolver o Tanto negócio. que toda decisão que a gente toma no escritório, eu tô lá, ela tá meditando, assim. Aí ela chega e fala, só ó, pensando. Ponto. e ela Ela se descabela mais fácil. Eu demoro É. um pouquinho. Nossa, é muito eu falo isso aqui. Sem emoção. É, porque o Fábio é fleumático. É. Agora, antes da gente ir pro Manda Bola, Não, sim, claro.
Pode ser agora, tipo, cada uma respondendo a sua, tanto Ai, faz. meu Deus. O que vocês acham? É uma pergunta que surgiu da minha própria mente. Que agora. Vozes da cabeça. Por isso que dá medo. Tendo um negócio hoje, o que vocês acham? Ou, enfim, pra quem tá começando dentro da área da arquitetura, começando nessa jornada agora, o que vocês acham que é, assim, um pilar muito importante? Ou que fez a diferença, ou na carreira de vocês juntas, ou na carreira separado. Talvez saber lidar com, enfim, os desafios, porque eu acredito que obra, às vezes, é uma coisa que você não espera e, de repente, surge e você tem que ter aquele Sim. jogo de cintura pra resolver. Ou, enfim, alguma coisa dentro do empreender, que vocês já estão aí bastante tempo, né? Algo que vocês sentem que é algo importante, assim, que talvez hoje, se vocês estivessem começando, vocês falam assim, nossa, isso aqui a gente não teria que começar com isso. Tem alguma coisa? Fui profunda? Foi. Olha, eu acho assim, não tem nada que a gente não faria diferente, né? Mas para quem tá começando aí, um estudante de arquitetura, coisa assim do tipo, investe no tempo que você tá na faculdade em escritórios, em estágios, em trabalhos e passe por vários escritórios de arquitetura para você se encontrar. Né, seja em residencial, seja no comercial, no paisagismo, no urbanismo, passe até você se encontrar e use o tempo da faculdade para você absorver o máximo que você conseguir dos profissionais que já estão no mercado. E para começar, assim, ouvir muito o cliente. Porque por mais que a gente tenha aí 8 anos de escritório, o principal... A gente ainda aprende muito, né? A gente aprende muito, todos os dias em obra a gente está aprendendo, cada cliente a gente aprende mais, e é ouvir o seu cliente, porque é dali que você vai conseguir tirar o seu criativo, é dali que você vai conseguir resolver as coisas em obra, é ali onde você vai identificar o que ele é como pessoa, e não como só cliente, para que você entregue o melhor resultado para ele. E a partir do momento que você entrega o melhor resultado em projeto, em casa... Ele vai sair feliz. Ele vai receber ali o que a gente tem de propósito, que é o ambiente. E o ambiente fazendo ele bem, ele vai ser uma pessoa de sucesso, de aproveitar com a família. Sim. Então, seria isso. Acho da minha parte. Não sei se tem algo diferente. Não, eu acho que é bem por aí. E eu acho que falando no sentido de ter uma empresa, de ter uma sociedade, eu acho que seria você deixar tudo muito... coordenado, muito claro, o passo a passo do que você quer, o que vocês querem para a empresa, eu quero que a empresa chegue em tal lugar, eu quero que a empresa chegue em tal lugar, e deixar tudo muito claro entre vocês. Porque ainda mais falando de uma sociedade, pode acontecer muita coisa, a gente já passou por muita coisa, e você não acha que vai acontecer com você. Eu vim de um escritório que eles eram 2 sócios, que estudaram na mesma faculdade que a gente, inclusive, e ele me falou isso uma vez, ele falou assim, Paula, entenda uma coisa, eu sempre falei que eu queria ter meu escritório e que seria com alguém. E aí ele sempre falou assim, entenda uma coisa, nós éramos amigos na faculdade, nós somos amigos fora do escritório. No escritório nós somos sócios. E tem que ser dessa forma. Porque se você não aprende a lidar, olha, isso aqui é um negócio, tem que fazer dar certo, vai dar problema. Porque às vezes leva pro pessoal, né? Tem Nossa, que ser minha maduro amiga, em algumas conversas, né? Você não pode pisar em ovos pra falar, porque é minha amiga. Não, aqui a gente vai vestir a skin arquiteta, a skin empresária e acabou. A amizade tá lá pra fora, Gente, tem uma frase que mudou a minha vida. Porque eu trabalho com o meu noivo, né? Nós somos sócios na Leve. E teve uma frase uma vez que eu escutei, acho que foi até o João Jota que falou. Não me lembro. E ele falou assim, se você tem sócio, você tem chefe. Porque eu tinha muito problema, e pode ser que seja um problema de vocês, porque sempre um é mais, de receber ordens. Não de receber ordens, mas eu prefiro presumir o que a pessoa tá pensando que eu preciso fazer antes que ela venha e me cobre. Tipo, eu sou uma pessoa meio estranha pra cobranças. Ela faz antes. Isso, e eu não me dou muito bem com cobranças, por isso que eu empreendo. Muito por conta desse perfil. E aí, só que assim, numa sociedade é inevitável acontecer cobranças. Sim. Por mais que você sabe que ela tá cumprindo a parte dela e vice-versa, é inevitável você falar, viu, já fez tal coisa, viu, como é que tá aquela coisinha, viu, e isso pra mim... Mas uma coisa é você fazer isso simplesmente porque você sabe que a outra tá fazendo muita coisa e pode ter passado despercebido, ou porque você quer ajudar, e outra coisa é quando você tá com medo da pessoa de fato não ter feito. De você tá carregando o mundo nas costas. Eu acho que aí aí não é funciona. que vem a questão da confiança. mas você... também da escolha do seu sócio, Exato. né? Sim. Tipo assim, mas de nenhuma forma eu recebia isso bem. Entendi. Eu sempre achava que seria uma cobrança no negativo, por mais que seja uma coisa de
planejamento, de você saber o que o outro tá fazendo, pra te dar também um calento, um conforto, Sim. né? Um negócio assim, porque rola. E aí ele falou, se você tem sócio, você tem chefe, aceita isso e pronto. É. Um deve satisfação pro outro sempre. E aí isso tornou a minha vida em paz. Porque daí as cobranças se tornaram uma questão Comuns, na de verdade. trabalho. É. Né? Não era uma questão sobre amizade ou É. uma questão sobre amor. Não, era trabalho. Não pode levar pro coração. Em qualquer situação iria acontecer isso, né? E até Sim. porque se vocês percebem que tem alguma coisa que não tá né, não tá equilibrada, é o momento de falar assim, olha, vamos organizar pra não pesar nem pra um, nem pra outro, pra nenhuma ficar maluca. Exato. E se ficar maluca, vamos ficar maluca junto, e é isso. E é aquilo, não levar pro coração. É, Aqui não a gente pode levar pro não coração. pode. Levou pro coração. Já era, lascou. perdeu. Não, Lascou. a sexta-feira no escritório foi aqui, ó. Pá, 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 pá. Mas sexta-feira à noite tinha um encontro marcado. Aí era essa Aí sorriso. E a deu gente, certo. antes a gente falava muito, né, de trabalho quando a gente se encontrava fora. Hoje é uma regra. Uhum. Saiu do escritório, acabou. Se encontrou Sem no final de discutir projetos. semana, se encontrou à noite, final de semana, esquece. É porque Não senão fala não sobre para, né? Não, Não eu- faz. e eu ela ainda consegue, ela é mais calma. Eu sou bem workaholic, assim, então... Hoje eu aprendi a me desligar. Então, a gente tem um celular do escritório e um celular nosso. Final de semana, adeus escritório, se eu não tenho nada marcado, obviamente. Mas, assim, pra mim, era impossível. Eu tinha que saber se a pessoa mandou mensagem. Eu tinha que entregar. E eu falava de trabalho o dia inteiro, eu via coisa de trabalho o dia Ah, não inteiro. parava. Não parava. Não, parava. Calma, respira. Aí a fleumática Calma. veio, Respira. passou a mão na Vamos cabecinha. organizar Vai isso. dar tudo certo. Vamos organizar isso? É. Porque eu consigo e sempre consegui me desligar. Chegava ali, eu saía dali, acabou. Aí, sei lá, às vezes no final de semana ela mandava mensagem. Você viu que fulano mandou no grupo? Aí os olhos revirados. Eu tô aqui de boa. Não, vamos respirar, vamos. Vai dar certo. E aí, acho que hoje em dia a gente entrou as duas, assim, bem alinhadas. sintonia. Então, uma sintonia, exato. Que legal. Muito bom. delícia. Eu acho que agora hoje é a hora do nosso... Vai, faz a parte Vocês do conhecem o Manda Bola? Eu tô com medo disso. Acho que eu conheço. A gente veio falando pra cá. Será Graças que elas a vão Deus. perguntar? Será que é Tá. assim? É. Em 46 episódios. Aí, ó, em 2 anos o seu Em Manda 2 anos de podcast, nós conseguimos que as convidadas que conhecem o Manda Tá vendo? Amiga, eu acho que tudo sabe. Entendeu? Tudo tem, Tudo tem seu tempo. Tem Exato. tempo certo. Entendeu? Tudo tem um tempo certo. Boa. Entendeu? Manda bola simples, meninas. Perguntas rápidas, respostas rápidas. Hum, Porém, nem sempre. que bom. Nem sempre eu sou fleumática, eu demoro a A gente- processar. Eu A posso me gente- arrepender do que eu falei, porque eu falei sem pensar. Eu te achei uma fleumática bem evoluída. Ai, muito obrigada. Ah, tá Muito boa, obrigada. tá boa. Tá com um pezinho ali no colérica, né? Muitos anos de pontinho de convivência. sanguíneo. Tem ali, entendeu? Um aporte sanguíneo. Pelo pouco que eu sei que a Núbia me ensina. O sanguíneo é o Lucão. Tá explicado. Você imagina eu com o Lucas em casa e você no trabalho, às vezes. Nossa, É tipo assim, Coitada. Meu é marido. muita energia, senhor. É muita energia, senhor. Vamos lá? Bora? Vamos. A gente vai fazer a pergunta e aí quem quiser responder primeiro, responde Fica à primeiro. vontade. Tá, mas podem responder as duas a mesma pergunta. Qual emoji te representa hoje? Põe na tela do dia. Ah, sabe aquele que fica assim, ó? Meu O Deus. olhinho fechado. E aquele E o sorrisinho? sorrisinho assim, ó. Sim. Isso, plena. Pleno. Ai, o mundo tá acabando, o cano estourou. Tá bom. A gente vai resolver, a gente chama o canador. Eu vou treinar, depois eu resolvo. Exatamente, eu vou treinar. Eu queria, não sei. 1% de... Aí pergunta, começou Aquele difícil assim, já. É, tipo esse. É. Não sei. Nem tão plena, mas também nem tão maluca. Será que eu tô nesse nível já? Um smile tradicional. É, eu acho que sim. Sem muito Feliz, sorriso. mas apreensiva. Feliz e olhinho tremendo. Podia ter, né, um olhinho tremendo. Eles Podia. podiam dar uma atualizada, eu acho. Eu acho. Bom. Bora. Agora você. Aí. Isso é legal. Se sua vida fosse um cômodo, qual seria? Um espaço gourmet. Nossa, o meu seria um quarto. Só posso se atrair literalmente. Um espaço gourmet e um quarto. Eu só quero fazer podcast em grupo agora. É muito Eu achei legal, muito né? legal. Eu também achei muito bom. Muito bom.
Se pudesse projetar a casa de uma pessoa famosa, quem seria? Nossa. Nossa, de uma pessoa famosa? Ajuda a mãe. Lógico. Não, Se eu pra começar, eu não sou famosa. Mas interrompi a pergunta. Não, podem falar e responder sério agora. Nossa, essa gente Ajudem a não sei. Maíra, gente. Gente, ela vamos vai precisar. consertar aquela... Tá difícil. Ela tá difícil. Eu acho que qualquer pessoa que tivesse uma vibe mais calminha, assim. Que gostasse de coisas da natureza. Que gostasse de cor. Anira! Não, a Anitta tá numa vibe muito tranquila. Tipo, muito bege. Muito. Eu gosto de cor. Então, uma pessoa colorida, alegre. Qualquer pessoa assim. Ana Castela. Não. Ah, Do nada, né, Ana Castela? Eu não conheço muitos famosos. É. Não gravo o nome, assim. Aí Mas fala, Giovanna famoso, Antonelli, não talvez? Chique! Nossa. Engraçada, positiva, É. colorida, feliz. Uma vibe Exato. legal. Amei! Exato. Gostei, Acho que é gostei. isso. Vamos Gostei. mirar, meninas? Ainda bem que eu Ó, tenho ela, porque se fosse eu sozinha aqui, ia falar um famoso. Eu falei, gente, não sei. Ai, Ela ia falar o Ai, cara não. do chapeleiro. Não sei, meu O gente. famoso, ai, nenhum. Harry Potter! Não Ai, sei. não, nenhum. Deixa quieto. E última. Se você tivesse um superpoder pra usar no trabalho, qual seria? Ai, sumir, sabe? Tipo, Aqui, ó. não, mas é só pra Gente. chegar assim na obra, pra ver o que tá acontecendo quando eu não tô lá. Invisibilidade. Invisibilidade, isso fugiu a palavra. Isso seria bom. Isso, invisibilidade, pra eu chegar assim, Muito quietinha bom. na obra e saber o que tá acontecendo. Só Sabe? Quando vim eu não tô suspirar. lá, Leve. A pessoa acha que é o Espírito Santo. Só vindo de Senhora, fazer é. direito do seu trabalho. tá torto. Eu acho que eu seria... Corrige. É um superpoder ser mais rápida? Tipo, fazer tudo na velocidade Flash, da luz? flash. Fazer ainda mais rápido as coisas. Pra fluir Nossa, mais você as imagina coisas. essa colérica mais rápida do que ela é? Tipo, Rapaz. Aí eu ia precisar assim, ó. Nossa, você ia ter que sumir mesmo. ia ser muito bem-vindo esse seu superpoder. Aí você ia ter que sumir. Não, porque a gente ia Não dá. resolver tudo rápido, entendeu? Muito bom. Nossa, essa aqui eu acho que eu queria várias de mim. Eu queria Yeah. tanto voar. Então, qualquer Legal superpoder também. seria legal. Eu Gente, queria esse de viaja. sumir também. Nossa, ia ser maravilhoso. É bom, né? Ser invisível. Imagina às se você vezes. sumir assim, uma semaninha você some. Nossa, gente, a gente tem Nossa, polícia que atrás da gente. paz. A gente não pode. Não, gente. A gente some no Mas a sábado gente e já é um também, né? problema. Vocês têm que parar de comer o bolinho de vocês pra entregar o Não, projeto, tá bom? Exato, exato. Olha, concordo. esse dia ele me pegou num dia ruim, só pra te avisar. Você já deu Ele se aqui, ó. arrependeu dessa fala. Exato. E agora? Agora, a pergunta mais simbólica deste programa. E agora? Nossa, como a gente vai fazer isso? A gente veio discutindo sobre essa Já É, sei. pergunta. porque a gente já sabe até qual é essa pergunta. E agora? Aí elas trocaram a pergunta. Vocês né? fizeram Deu uma 2 anos. resposta individual É, eu acho que a gente... Ela se sobre complemen- cada uma. Elas se complementaram de certa forma, mas foi diferente. Já sei, você faz pra uma, eu faço pra outra. Vocês não eu ia resetaram a falar pergunta, isso. não. É a Não, mesma. mas- né? A mesma. Essa pergunta, ela vai se permanecer até... Vocês estão vendo que a nossa sociedade, a gente comunica bem. A gente pensou agora como é que a gente vai fazer a pergunta final. São muitos negócios. É muito empreendedora. né? A gente trouxe o bolo hoje. Cadê o isqueiro pra acender a vela? Não tinha. Mas A no velhinha do final, celular ali, né? deu tudo certo, Deu tudo porque certo. nós conseguimos, inclusive, o isqueiro rosa. Ó, que lindo. Arrasou. Tem o Arrasamos. isqueiro rosa? Aí sim. Ó, vamos fazer primeiro pra uma, depois pra outra. Tá. Pode começar. Ingrid vai começar, então. Vamos Fechou. lá. Então vamos lá. Ingrid, o que te motiva? Deus. Nossa. Não tem outra resposta. É Deus. Trabalhar com propósito. E quando a gente trabalha com a casa da pessoa, a gente entra no íntimo da pessoa. E nada mais íntimo do que o seu lar. E Deus está em cada lar de cada pessoa. Por mais que a pessoa não acredite e tudo mais, você está trabalhando com o íntimo. Então, é Deus. O que me motiva é Deus. Ai, que lindo. Obrigada. Paula, Ai, meu Deus. O que te motiva? Eu não sou tão fofa quanto ela, tá, gente? A gente veio falando sobre isso. Eu acho que pra mim é ver o impacto do que a gente faz no dia a dia da pessoa. Às vezes ela não percebe o porquê que ela não tá se sentindo bem ou porquê que ela não gosta da própria casa. E quando a gente entra ali e organiza tudo isso e faz a casa, o negócio dela, transmitir o que ela é, o que ela quer, muda completamente a vida, o dia a dia de todo mundo. Uau, umas respostas que se complementam. Complementam. Uma mais espiritual, outra mais prática. Exato. A gente.
Explicação total. Gente, Eu amei! não, eu não tô pronta. Não tô pronta pra acabar. Ah, eu amei, gente. Tava com medo. Foi muito legal! Foi, A né? gente não seguiu nada nosso roteiro, falei? Não. Que a gente não usa nosso A gente roteiro. não usa. Gente, muito É que a gente obrigada. fala bastante já, É. né? Quando a Nu me falou que vocês estavam, né, decidindo a data e tal, eu falei, não acredito, que legal que elas vão, não sei o quê. Fiquei muito feliz, porque realmente, vou repetir, admiro muito vocês, o Obrigada. trabalho de vocês. E é incrível o que o digital faz com as pessoas, né? Como ele aproxima as pessoas de uma forma, assim... E que a vibe bate, né? É. Que não tem jeito. E que mesmo através do digital isso pode acontecer e... como se diz... Transcende. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigada por agradece. acreditar também no Ela Motiva para divulgar o trabalho de vocês. Foi Obrigada. uma Obrigada. delícia, Muito, muito, muito gente. sucesso. Que Deus abençoe muito vocês sempre. Amém. Eu Nós amei todos. conhecer o por Amém. trás de vocês. Ai, É muito obrigada. gostoso. Porque às vezes a gente não consegue mostrar um pouco, né? Dessa energia, às vezes, que a gente tem. E vocês são lindas Ai, juntas. obrigada. Vocês fazem. Dá pra sentir a união de vocês. É muito gostoso de ver isso. Continuem, que Deus abençoe vocês. Amém. Que a empresa Tetris cresça cada Sim. vez Amém, mais. amém. Sejam bloquinhos Entendeu? empilhados É, até o céu. A gente que amou. Obrigada. Foi ótimo. Muito obrigada. Que bom. E aí, agora essas duas estão aqui pra gente encerrar esse episódio de Uhul. comemoração. Calma, do a gente mais Dia gosta. A gente vai fazer assim. A gente tem um hábito aqui no programa que a gente faz um triângulo da E agora vai ser um energético. quadrado. Mas Vai ser um- olha a cara da Paula. Que medo. Mas agora a gente faz um É só uma- quarteto. de agradecimento. Muito E obrigada. assim a gente encerra A gente se esse despede. episódio especial. Muito obrigada. Foi ótimo. Valeu, até a próxima! Beijo. E agora smash.